Olá, meus queridos alunos. Espero que tudo esteja bem aí com vocês e seus familiares. Hoje nós iremos começar mais uma aula de português. Falaremos sobre a análise e interpretação da linguagem poética. O texto poético ou poema expressa essencialmente emoções, pensamentos ou ideias de um locutor ou enunciador, né? Então, são as poesias, né? É o pensamento, uma coisa mais elaborada, com rimas e às vezes sem rimas. O texto poético resulta com frequência da reflexão sobre aspectos da vida e do mundo, né? Coisas que acontecem no dia a dia, ou mesmo perto de você, ou mesmo longe, em outros locais. Então, é um aspecto da vida, do cotidiano da pessoa. Essa é, sobretudo, uma visão especial daquilo que nos rodeia, dando atenção a pormenores simples, mais importantes para quem observa. Então, são aquelas pequenas coisas, né? De uma flor bonita no campo, um riacho que corre na fazenda, são coisas simples da vida. O locutor comunica através do poema com os interlocutores, os leitores, transmitindo-lhe muitas vezes sensações, recordações, sonhos ou dúvidas. Então, pode ser uma sensação de alegria, de tristeza, uma recordação de coisas que aconteceu no passado, ou um dia atrás, ou horas atrás. Pode ser de sonhos ou mesmo dúvida, de coisas que ele não sabe ao certo. E a leitura do texto poético pode levar a várias interpretações, pois trata-se de um texto muito rico em imagens e contrastes inesperados. Então, geralmente, eles usam muitas imagens para ficar mais atrativo, né? E contrastes, alguma coisa contrastando aquilo que está falando no texto, né? Então, fica uma poesia, o poema fica uma coisa muito elaborada, com palavras simples, né? Mas do cotidiano das pessoas, da vida simples. Os escritores de poemas, os poetas, sentem alguma liberdade na escrita de um texto poético, brincando com os sons, com as palavras e com as frases. Então, eles fazem isso com as rimas, né? Mesmo quando não tem rima, eles brincam também com as palavras, só que tem que dar sentido, né? Não adianta eu pegar querer fazer um poema, uma poesia e não ter sentido nada com nada, que fica uma coisa vaga. Então, por isso que tem que ter sentido, né? E você pode brincar com os sons que se torna mais interessante e atrativo. Uma técnica importante para se ler poema é ter sempre um dicionário à mão, porque às vezes, geralmente são com palavras simples, né? Mas tem alguns poetas que gostam de falar diferente, difícil, uma maneira polida, que é uma maneira mais requintada, são palavras mais difíceis, né? A maioria usa palavras simples, mas tem esses que gostam de colocar palavras mais difíceis. Podem-se buscar o significado de palavras desconhecidas sempre que necessário, para não perder nada da construção dos sentidos. Porque se você começar a fazer a leitura de um poema, né, e não entender o significado, aquilo não vai fazer sentido para você. Por isso que nós temos que ter um dicionário, ou mesmo o Google, você pesquisa, anota, porque aí você vai conseguir entender o sentido daquelas palavras e do contexto. É preciso também ter em mente que no poema nem sempre as palavras são utilizadas com seu sentido mais comum. Por isso mesmo que o dicionário, né, que o dicionário nos dê pistas sobre os significados. Devemos estar preparados para ir além desses sentidos, né? Porque às vezes tem um sentido, então pode ter vários sentidos aquela palavra. Aí tem que adequar no texto para ver o que é que cabe melhor ali, certo? Porque o português ele é muito rico, então uma palavra tem vários significados. Então, aí com o dicionário do lado, ou o Google, você digita ali, ou procura no seu dicionário, e fica mais fácil, né, para você dar sentido naquele poema. O poema é, então, um texto com bastante expressividade.
concentrando sensações, ideias e emoções. Ele expressa bastante, muito mesmo, as ideias, sensações, ou de calor, de frio, de beleza, ou mesmo alguma coisa que não é tão bela assim, né? E das emoções, de alegria, de tristeza, de ansiedade, né? De espera. Tudo isso os poemas trazem com bastante eficácia. Vamos lá para um poema aqui. A paz. A paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. Então, tem que ter entonação, tem que ter aquela paradinha, falar as palavras corretamente e tem que ter entusiasmo, né? Um poema, se eu começar a declamar um poema assim, todo morto, fica aquele negócio sem graça, ninguém nem vai prestar atenção, certo? Então a gente tem que falar assim com muita expressividade para que as pessoas, para que isso chame atenção também. Nós iremos começar também a estudar sobre os pronomes, né? A pessoa do primeira pessoa do singular, o segundo, o terceiro, primeira pessoa do plural, né? A segunda pessoa do plural, a terceira pessoa do plural. Então, isso, o Tia Sandra quer que vocês estudem essa tabelinha para que vocês possam ficar craques nisso, né? O Tia Sandra vai falar a página que está essa tabelinha, porque aí fica muito mais fácil de vocês estudarem, né? E depois a Tia Sandra vai achar aqui a página 48, tá? Então, pode olhar, ou mesmo aqui no nosso PowerPoint, ou na página 48 de português, certo? Isso aqui você tem que aprender, né? A primeira pessoa do singular, eu, né? Os pronomes que se referem a ela, né? A eu, me, mim e comigo, né? Segunda pessoa do singular, tu. Quais são os pronomes que se referem a tu? Te, ti, contigo. A terceira pessoa do singular, ele e ela. Quais são os pronomes que se referem a ele e ela? O, a, lhe, se, si, consigo. A primeira pessoa do plural, nós. Quais são os pronomes que se referem a nós? Nos, porque não tem acento, e conosco. E a segunda pessoa do plural, vós. Vos, convosco. Esse vos aí é sem um acentinho, ele é mais fechado, certo? Convosco. E a terceira pessoa do plural, eles, elas. Pronomes que se referem a elas são os, as, lhes, se, si, consigo. Vocês podem ver também que se, si, consigo, ele também está lá na terceira pessoa do singular, ele e ela, certo? Porque não tem como passar para o plural, ses, sis, consigos. Não existe. Então, esses três pronomes aí, eles continuam no singular. Eles são invariáveis, não mudam, certo? Então, isso aí, com o passar dos dias, a Tia Sandra vai retomar isso de novo para que nós possamos aprender e quando fizermos as atividades, aí a Tia Sandra vai explicando novamente como que nós usamos, certo? A Tia Sandra gostaria de colocar para vocês o para casa da página 52 e 53. Eu quero que vocês façam bem feito. Eu tenho visto muitas crianças que não têm enviado o para casa, né? Eu não sei por quê. Vocês têm que enviar para a Tia Sandra aqui no Classroom para que conste aqui o seu para casa. É a mesma coisa que acontece em sala de aula. Tem que ter. Tem crianças que tá
tenta enviar, aí só que não vem nada, não chega nada. Então, tá em branco. Então, o anexo você não anexou nada. Então, a Tia Sandra precisa que vocês façam isso, né? Vocês já são bem grandes, responsáveis, né? Vocês vão fazer as atividades depois, longe dos seus responsáveis, papai e mamãe, senta lá numa cadeira, na mesa, faça atividade. Depois você pode perguntar para o papai, mamãe, vovô, vovó, quem é que está aí com você para corrigir. Pode corrigir os erros ortográficos, lembre-se de substantivo próprio. Todos são maiúsculos. Início de frase maiúsculo. A Sandra está pedindo às crianças que têm enviado, né, para casa para fazer a correção, certo? Então eu conto com vocês, porque isso aí é um aprendizado que vocês vão levar para a vida. Então nós temos que aprender agora, certo? Como eu sei que vocês são ótimos nisso, eu tenho certeza que eu receberei de todos, sem exceção, tá bom? Para casa. Beijo, amo vocês.